Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Lie to Me, que foi o último livro que eu li no Kindle Unlimited. E assim, eu fui ler ele porque eu vi um edit no TikTok e vocês estão bem acostumados a eu trazer esse tipo de indicação por aqui. E quem nunca leu um livro por causa de uma frase de 15 segundos que atire a primeira pedra? Então a nossa protagonista ela é a Beatriz. Ela é uma garota que adora fazer doces e ela tenta conquistar as pessoas com eles, tudo, apesar de ela ter uma única amiga que é a Scarlett. Ela mora ao lado do hostil e inacessível Arthur, que tem um passado sombrio, do qual ninguém sabe, todo mundo fala, é melhor amigo do irmão gêmeo da Scarlett e ele está envolvido em brigas, rachas, todo tipo de coisa ilegal, com o irmão da Scarlett, inclusive. Por algum motivo, ele sempre afasta ela, ele é maldoso com todo mundo, principalmente com a Beatriz, mas eles são forçados a fazerem um projeto interdisciplinar juntos. Ela está cursando biomedicina, ele está cursando engenharia mecânica, e eles irão conviver por no mínimo 2 meses devido a esse projeto. Nesse momento, no comecinho da história, eu ainda não tinha conseguido entender se é pelo passado dele que o Arthur se aproxima e se afasta. Ele quer estar com ela e depois ele desaparece, mas a gente estava ali seguindo o caminho. Ele finalmente é um pouco mais normal com ela por uns dias, desaparece de novo, ela força contato devido ao projeto, ele fica todo próximo de novo, até pede para Beatriz ir num baile na casa de repouso onde o avô dele vive, que ensina ele a dançar. Inclusive, eles passam uma noite juntos, já que ela pede para que ele ensine ela a dirigir o carro da Pani e tudo. Depois disso, ele some de novo. Nesse começo, é bem difícil acompanhar esse menino, porque você não dá pra entender. Porque, sabe, tipo, eu te amo, eu te odeio, eu te amo, eu te odeio. Sabe? Não faz, na minha cabeça não fazia sentido esses afastamentos. Mas beleza, ele fica doente, com gripe mesmo, né? Ela ajuda ele, então esse menino finalmente baixa a guarda para eles serem amigos. Inclusive, ele pede para ela usar um vestido da mãe dele no baile que eles vão, do avô dele. E lá ele finalmente enxerga o quanto ele gosta dela e vê que até mesmo o avô dele percebe o quanto ela é especial. Então ele decide que ele vai tentar conquistar ela e não só ficar na amizade, que era o plano inicial dele quando ele finalmente parou de se afastar, né? Porque não podemos esquecer isso. Então, assim, ele vai resgatar ela em uma festa, já que ela estava num jogo de strip beer pong, e quando eles estão chegando em casa, ela desmaia, e ele encontra tatuagens nela com um número de telefone e orientações de onde aplicar uma injeção. Então, ele descobre que ela teve hipoglicemia, ela tem diabetes tipo 1 e se trata com insulina desde que ela tinha 7 anos de idade. Então, apesar de ele tentar se afastar de novo, eles se beijam, ela faz ele contar a verdade sobre ele mesmo, sobre o passado dele, do qual todo mundo comenta e ele nunca fala nada. Que no caso, os pais dele morreram quando ele tinha 11 anos e ele se culpa, já que eles saíram na neve por causa dele. Também bateram num cervo porque o pai dele estava prestando atenção nele, colocando no cinto de segurança. E depois dessa confissão, ele também admite que ele não consegue ficar longe dela e tal, eles começam a namorar. Porque daí faz muito sentido que esse menino, ele se culpa, ele acredita fielmente que foi culpa dele, quando na verdade foi um acidente, e ele tem firme na cabeça dele que todo mundo que ele gosta morre e acontece alguma coisa, se afasta, então por isso ele, quando ele viu o quão diferente, o quanto ele claramente ia gostar dela, ele se afastou dela desde o início, foi hostil e tudo mais. Aquele famoso, né, eu quero te proteger. Eu odeio essa premissa. Eu não. Tira a escolha da pessoa. Pra mim, assim, não entra na minha cabeça. Uns dias depois, ele acaba conhecendo a família dela, já que eles ficaram preocupados com o desmaio, né? Como ela mora sozinha na cidade. E eles vêm visitar. Só que daí, quando o pai dela vai consertar um cano na cozinha, eles acabam quebrando. E, assim, fica um caos. E eles ficam na casa do Arthur, que é o vizinho, até o seguro vir resolver no dia seguinte. E nessa mesma visita, eles também têm a primeira vez deles e logo em seguida é a apresentação do projeto. E nesse ponto da história, ambos já estavam dando sinais de que algo ia dar errado de alguma forma. Só que eu ainda não sabia como, já que tudo parecia muito bem. Após a apresentação do projeto, todos são avaliados e um outro grupo que desenvolveu um projeto pensando em doenças cardíacas acaba ganhando,
com inclusive o professor pontuando que um dos motivos pro dele ser rejeitado é a ligação direta da Beatriz com a doença, já que era um sensor que seria acoplado ao corpo para ajudar os diabéticos, né? Então ela sai da sala, só que esse professor, que era babaca com ela desde o primeiro capítulo do livro, pede pro Arthur, pede para falar com o Arthur, e depois ele encontra a Beatriz e ele pede para ela assinar vários papéis, porque uma empresa quer comprar o projeto. O que eu achei bem esquisito, e aconteceu de eu estar certa, porque esses papéis eram todos para passar o projeto para ele, abrir mão da autoria, de tudo mais. E eu só queria entender por que ela ter diabetes é um impedimento para trabalhar em um projeto sobre isso. Obviamente, ela não deixa nem ele explicar, ela termina com ele e eles ficam super deprimidos e separados. Só que o avô dele convence ele a lutar por ela, tomar uma atitude, se explicar, e ele faz um pedido de desculpas, de post-its, todo fofo, e deixa na casa dela pedindo pra ela deixar ele se explicar, né? Porém, nisso, o avô dele morre e todas as explicações se perdem em meio às tentativas de estar presente pra ele, ajudar. E o Arthur pede que ela espere ele, porque ele precisa de um tempo pra se curar e ele não quer machucar ela mais ainda. E ele vai embora. Aí, nisso, a gente sabe que o professor meio que enganou ele só fez isso porque ele não queria que o projeto fosse perdido, porque daí eles iam poder trabalhar de qualquer forma e assim, não teria o nome dela, mas ela ia trabalhar diretamente com isso. E bem ou mal, o projeto dos sonhos dela seria desenvolvido. O bom é que ele foi embora, mas ele foi embora para se tratar, para fazer terapia, para melhorar esses problemas dele. E ele acaba voltando, inclusive, quando ele descobre que ela está prestes a ser expulsa da faculdade, justamente por causa da queixa daquele professor, que fez com que ele pegasse esse projeto e também que tratava ela muito mal. O cara foi namorado da mãe da Beatriz na faculdade e ele queria se vingar porque ela deu um pé na bunda dele. Só que o Arthur explica toda a situação pro Tyler, que é aquele amigo dele, é filho de um prefeito, senador, dono de meia cidade, e eles conseguem resolver as coisas, inclusive o pai dele é reitor da faculdade, pra então o Arthur voltar pra casa e dias depois e tudo se resolver. Eles ficam bem, agora ele fez o tratamento, está fazendo, né, não resolveu tudo, mas ele aceita que ele pode ser amado, que as pessoas não vão morrer se elas amarem ele. E nós temos um epílogo super fofo do Arthur, do point of view do Arthur, no casamento da quinta filha deles, a caçula, com eles felizes, tranquilos. Então, assim, uma leiturinha bem gostosa. É uma trilogia, mas eu li só o primeiro livro, por enquanto. Não sei se vou ler os outros, porque eu acredito que dá pra ler como livro único. Quem sabe se eu sentir vontade, em algum momento eu leio os próximos. Mas é bem gostosinho. Eu achei bem legal, um romance bem escrito. Valeu a pena, gente. Está disponível no Kindle Unlimited. Espero que vocês gostem.